Boa noite, queridos amigos. É uma grande alegria estarmos juntos novamente para refletirmos sobre esse tema tão importante, né? Que nos traz profundos ensinamentos, que é a visão espírita do cristianismo redivivo, ou o espiritismo como o cristianismo redivivo. Queremos muito agradecer a confiança em nós depositada para esta reflexão e também mandar um abraço a todos os companheiros que estão nos acompanhando através desta gravação. Nós sempre lembramos que nós temos aí a história do cristianismo, né? A gente vai falar um pouquinho dessa história do cristianismo, e tivemos ao longo desses 2000 anos de cristianismo várias situações, várias ocorrências, né, que nós precisamos refletir, precisamos recordar. Para alguns talvez até seja novidade, né, mas acredito que para muitos já seja de conhecimento, tudo que aconteceu ao longo dos 2000 anos do cristianismo, e também com o advento do espiritismo e o espiritismo como esse consolador prometido por Jesus e, portanto, o cristianismo na sua essência. Aqui não vai nenhuma crítica a nenhuma religião, denominação cristã, porque nós, pela reencarnação, é que estivemos à frente dessas religiões, acredito, né, ao longo desse tempo, desses 2000 anos, porque provavelmente estivemos, né, em alguma das nossas reencarnações diante das religiões cristãs. Então, não é uma crítica, mas é uma reflexão, e assim, claro que elas têm as religiões cristãs, como a católica ortodoxa grega, armênia, Rússia, católica apostólica romana, as pentecostais, as protestantes e pentecostais, né, e as de denominação protestante, claro que elas têm também o cristianismo, mas elas têm outras visões do cristianismo que nós precisamos refletir. Não é crítica, mas também não é, assim, nós entendemos o espiritismo como a essência, o resgate da essência do ensino de Jesus. Vamos aqui então fazer uma breve viagem no tempo a partir desta cena, e depois vamos passar por alguns adventos, alguns fatos importantes do cristianismo primitivo, e depois ao longo desses 2000 anos, até chegarmos no advento do espiritismo e como nós entendemos o espiritismo à luz da codificação de Kardec, claro que é a fonte do espiritismo fundamental, e como nós entendemos o espiritismo como esse cristianismo na sua essência. Veja, Jesus nesta cena, é a chamada última ceia, é o momento em que ele está dando as orientações finais aos apóstolos, né? Apóstolos são os 12 espíritos convidados por Jesus para serem seus, vamos dizer assim, auxiliares diretos, né? Então, são os 12, Pedro, por exemplo, né? Tiago, João, Judas e Bartolomeu, vários dos que nós conhecemos. Judas, que depois vai se suicidar, fica então os 11 após a desencarnação de Jesus. Esses são os apóstolos. Então, apóstolos são os que são aqueles chamados diretamente por Jesus. Discípulos são os seguidores de Jesus, né? Então, depois dos apóstolos. Evangelistas são aqueles que nós conhecemos como os quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são aqueles que anotaram as histórias, os ensinos de Jesus, e depois foram compilados tudo num único livro que nós conhecemos como a Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia também. Esta cena é a cena em que Jesus reúne os 12 para uma última ceia, em que ele anuncia, né, que ele vai para a casa. Eu vou para meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou e vou preparar-vos lugar, para que lá onde eu estiver, também estejais comigo. Jesus está se referindo ao seu processo de desencarnação, sabendo ele que tudo que iria acontecer. Essa é a quinta-feira da Páscoa, a Páscoa judaica, né? As festividades religiosas mais importantes do judaísmo. Então, é a Páscoa judaica, é a comemoração da libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. Pesach, né? Páscoa
significa passagem, é a passagem, então, pelo Mar Vermelho, né? Em que Moisés lidera o povo hebreu na sua saída do Egito. Então, é a comemoração da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, é uma comemoração importantíssima, religiosa para o judaísmo, e Jesus, então, entra em Jerusalém no domingo de Ramos, domingo antes da Páscoa judaica. Por que chamado domingo de Ramos? Porque ele entra num animal, num jumento, num burro, vamos dizer, né? E as pessoas colocam palmas de ramos de plantas, de palmas, para o animal pisar. Então, é chamado domingo de Ramos. E ele entra em Jerusalém. Os apóstolos, já preocupados com a sua chegada em Jerusalém, porque vendo a movimentação política, né, entre os dois poderes na época dominantes, que era o poder romano, a Roma, o Império Romano estava fazendo o seu processo de expansão, então eles estavam dominando várias regiões conhecidas da época então, né, tanto na Europa, até a Portugal e a Espanha hoje conhecidos, Península Ibérica, norte da Europa, né, então a Escandinávia, logicamente Grécia, Itália, e depois o norte da África também, né, e Oriente Médio, como nós sabemos, a chamada Palestina. Então, a expansão do Império Romano se dá também na região da Palestina, Oriente Médio, que nós conhecemos hoje, então, onde estavam os judeus. Portanto, os judeus, né, estavam sob o domínio da invasão dos romanos e tinham o seu poder próprio, que era o rei, na época, o rei Herodes, e o poder religioso, que era o sumo sacerdote, no caso, Caifás, né, Anás e Caifás, e poder de Pilatos, que era o intendente romano, então ele era um governador, um representante do imperador romano, em cada lugar que o império entrava, ele punha um governador que respeitava, inclusive, as regras, né, a legislação e os costumes de cada povo, inclusive costumes religiosos. Por isso, o Império Romano respeitava essas culturas e essas comemorações religiosas. Então, Pilatos era o intendente romano na Judéia ou na Palestina. Muito bem, Jesus, então, os apóstolos preocupados com essa movimentação, dizendo a Jesus para ele não entrar em Jerusalém, né? E ele diz, importa que eu entre em Jerusalém para dar o testemunho da verdade. Então, ele estava sabendo o que estava acontecendo. Isso é uma reflexão para nós também, nosso testemunho, né? Não é um testemunho público, né? Mas é o testemunho da nossa fé, da nossa confiança em Deus, na nossa intimidade. Muito bem, acontece essa última ceia, que para os cristãos tradicionais ficou como a Eucaristia, a representação do vinho, né, do pão. Para nós tem o significado das orientações importantíssimas que Jesus dá aos seus apóstolos, chamado aí de Sermão do Cenáculo, que nós podemos, uma outra oportunidade, refletir um pouco, né? Enfim, ele fala o ide e pregai, né, aos apóstolos e tal. Aí, nesse momento, depois ele é preso nessa madrugada da quinta para sexta. Pedro fala a ele, Senhor, onde é que o senhor vai? Eu quero ir também, eu vos amo, né? Eu quero estar convosco, etc. Jesus diz a Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar até 3 vezes, por 3 vezes. Então, nessa madrugada acontece a prisão de Jesus, as perseguições ali, eles vão acabando se escondendo, fugindo, né? E algumas pessoas perguntam a Pedro se ele era daqueles seguidores, ele nega, então as 3 negações de Pedro no transcorrer daquela madrugada, Pedro assustado, como os apóstolos, né, os outros, e Jesus é preso, Jesus vai ser julgado de forma injusta, né, sem direito à defesa, já com um julgamento pré-definido, vamos dizer, né? Pilatos, inclusive, lava as mãos, porque não quer assumir a responsabilidade, não vê culpa nele, né? E, lógico, porque ele era visto como um revolucionário pelos judeus, né? Então, ele estava dizendo verdades que incomodavam os judeus e que incomodam a muitos espíritos até hoje, né? E ele é preso, condenado à crucificação. A crucificação era a pena de morte romana para os não romanos. A pena de morte romana para os romanos era a decapitação. Paulo, então, ele é decapitado. Embora sendo judeu, ele tinha cidadania romana. Então, ele é decapitado. Já Jesus é crucificado. A crucificação era muito mais
dolorosa, muito mais terrível, porque a pessoa ficava horas, né, no sofrimento. Era um madeiro em praça pública com a cruz transversal, em que a pessoa era fixada, né? Jesus disse que ele foi pregado, inclusive, os outros eram amarrados na cruz. E ali ficavam em exposição pública para mostrar o poder romano e ameaçar as pessoas que eventualmente fizessem alguma coisa que incomodasse o poder romano. Então, Jesus ele é crucificado por causa disso. E depois ele vai ressuscitar no domingo, né? Então, nesse momento aí há essa dispersão dos apóstolos, né? Em Jerusalém, eles ficam em Jerusalém. Apenas na cruz ficou Maria, sua mãe, Maria de Magdala e João. E os outros se dispersam, fogem, escondem-se, né? No domingo da manhã, do domingo da Páscoa judaica, então, por isso é comemorada a Páscoa cristã, nesse momento também, é quando aparece um espírito, quer dizer, Maria de Magdala vai visitar o túmulo, né? Para cuidar do corpo, que era o costume da época, e o túmulo está aberto, está vazio, ela começa a chorar e vê um jardineiro ali nas imediações que vai conversar com ela. E esse jardineiro pergunta o que estava acontecendo, ela explica que o corpo do mestre, né, havia desaparecido, etc. Ele se dá a aparecer como Jesus, esse jardineiro. Então, é uma ressurreição espiritual, é um ressurgimento espiritual. Então, a Páscoa, para nós, porque depois ficou-se a Páscoa cristã, né, a comemoração cristã da Páscoa, como uma ressurreição, como se fosse uma ressurreição, inclusive física para alguns, né? Para nós, ela tem que ser espiritual, porque Jesus está mostrando que é espiritual, ele está aparecendo espiritualmente para Maria, né? Se fosse físico, ele estaria aparecendo como Jesus, ela o identificaria de início. Não, ela vê como se fosse um jardineiro, depois como Jesus. Então, é uma mutação, uma transformação do perispírito. Então, um ressurgimento espiritual, inclusive, que ocorrerá com todos nós, né? Então, esse ressurgimento espiritual, chamada ressurreição, é a prova da imortalidade da alma, de que a vida continua. Então, um momento muito importante do ensino de Jesus, inclusive. Ele mostra que a vida continua após a morte para todos nós. Paulo, inclusive, diz, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Porque, lógico que Jesus tem que mostrar que a vida continua, porque ele fala em termos espirituais, ele fala, meu reino não é deste mundo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Ele está falando em termos espirituais, então é claro que ele tem que provar que essa vida espiritual existe, por isso ele aparece espiritualmente, e depois ele vai aparecer também aos 2 discípulos na estrada de Emaús, primeiro também como um forasteiro, e depois como Jesus, o que mostra que é uma ressurreição espiritual. Jesus, então, faz esse processo, mostra que a vida continua, então é já um ensinamento cristão, né? Espírita para nós, porque o espiritismo e o cristianismo é a mesma coisa, mostrando que a vida continua. Então, é uma Páscoa para nós, o símbolo da Páscoa o que ficou na cultura popular como ovo de Páscoa, como coelho de Páscoa, né? Pouco se lembra, na verdadeiro sentido da Páscoa cristã, que é para nós a continuidade da vida após a morte, a imortalidade da alma. Já ensino importante de Jesus para nós, como cristianismo redivivo, que é o espiritismo. Aí o que acontece, nós sabemos, né? Essa é a história que a gente vai comentar aqui, está nos livros da história, está pública, né, em todo lugar, em filmes e em livros, inclusive. Aí o que acontece? Jesus desencarnou, os apóstolos continuam se reunindo, mais escondidos, porque se ele morreu na perseguição, os outros cristãos começaram a ser perseguidos, né? Então, acontecem reuniões mais escondidas dos cristãos primitivos. E o que eles faziam? Isso está relatado no livro Paulo e Estevão, um livro fundamental da literatura espírita, por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. O que eles faziam? Eles se organizaram na Casa do Caminho, em Jerusalém, que era um lugar de orientação, de acolhimento a pessoas necessitadas, doentes, aflitos, né? Acolhimento espiritual também às pessoas através da comunicação mediúnica,
com inspiração dos espíritos superiores, como Estevão, né? Então, Estevão estava participando na Casa do Caminho no início, havia comunicação mediúnica, havia orientação, reflexão dos ensinos das Escrituras, né? Então, comentava-se o Velho Testamento, as Escrituras e os ensinos de Jesus, porque ali eles estavam, ainda não havia os evangelhos, né? Mas havia os ensinos de Jesus que eles estavam comentando entre eles e faziam um trabalho de acolhimento, de orientação a todos os necessitados. Essa era a Casa do Caminho. Primeiros momentos após a desencarnação de Jesus. Primeiros meses e anos após a desencarnação de Jesus, na sua simplicidade, sem hierarquia, sem poder constituído, sem riqueza, sem templos e rituais, porque Jesus não deixou orientação nenhuma para organizações religiosas, instituições religiosas que sejam, né? Então, com algum tipo de ritual, algum tipo de paramento, o altar de cada um está na nossa própria consciência. Esse é o cristianismo primitivo. Então, isso é o que nós praticamos hoje no Espiritismo. A essência do cristianismo, reuniões simples, singelas, despojadas, com simplicidade, sem hierarquia religiosa, sem religião instituída. Então, a religião espírita é a religião do coração, do sentimento, não é uma religião instituída com paramentos e rituais, sacerdócio, né, batismo, casamento, etc., porque Jesus não deixou nada disso instituído. Os apóstolos também não praticavam esse tipo de rituais. Isso foi sendo colocado ao longo do cristianismo, que depois virou catolicismo e religiões reformadas. No início do cristianismo não havia. Como o espiritismo é esse cristianismo redivivo, ele tem essa prática simples do nosso relacionamento direto com Deus através do nosso pensamento, da união dos nossos pensamentos e da união dos nossos sentimentos, através do exercício da mediunidade como conhecimento do mundo espiritual e orientações do mundo espiritual para nós, e também reflexão dos ensinos de Jesus, né, através do seu evangelho, e a prática da caridade aos encarnados e aos desencarnados. Isso é o cristianismo redivivo que se fazia no começo, no início, com os apóstolos, primeiros discípulos, e é o que nós fazemos hoje nas casas espíritas. É claro que nós temos que ter uma organização, então temos que ter um prédio, né? Claro, um prédio físico, que não é necessariamente uma igreja, um templo ritualístico, igrejístico, é um templo do nosso sentimento, ao qual devemos respeito, mas não é um templo no sentido tradicional e religioso. Não temos os paramentos e rituais, não temos o sacerdócio, não temos as práticas religiosas, como casamento, batismo, extrema-unção e outros, que não foram praticados por Jesus e nem pelos apóstolos, por isso nós não os praticamos. Seguindo, então, a essência do ensino de Jesus, que pregava, que ensinava pelo exemplo, que ensinava em qualquer lugar, em praça pública, na casa das pessoas, na praia, na beira da praia do mar da Galileia, né, que era chamado Lago Genezaré, o Lago de Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério, mesmo lago, né, um grande lago formado pelo Rio Jordão, que era onde ele estava normalmente ali nas cidades próximas, como Cafarnaum, Betânia, né, Magdala e assim por diante. Essa é a simplicidade do ensino de Jesus, e nós procuramos seguir esse ensino. Então, por isso, também esse cristianismo redivivo na sua essência no Espiritismo. Muito bem, o que acontece depois? Depois acontece, passando-se os anos, vão-se algumas pessoas anotando os ensinos de Jesus, né? Anotando as falas e os acontecimentos, e vão passando essas anotações de mão em mão, copiando as anotações em pergaminhos nos primeiros 30, 40, 60 anos. Então, Lucas, por exemplo, que era médico, não conheceu Jesus diretamente. Ele vai conversar com algumas pessoas e fazer as suas anotações, que depois chega à mão dos cristãos e é compilado num dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João já conheceu Jesus,
e faz também as suas anotações. Enfim, isso vai acontecendo, vão sendo anotadas as histórias que eles lembravam e que eles vão ouvindo de pessoa para pessoa, né? Então, aí tem também a questão de que será que realmente tudo que está na Bíblia é realmente o que foi falado? Por quem foi falado? Será que é realmente assim? Nós temos essa certeza absoluta? Não podemos ter essa certeza absoluta, porque a Bíblia é o Velho e o Novo Testamento. A gente vai falar mais sobre isso, né? E esse Velho e Novo Testamento tem no total 5.000 anos. Então, é muito provável que tenha havido mudanças, né? Então, o texto que nós temos hoje não deve ser um texto totalmente fiel ao original, mas claro que tem muito dos ensinos de Jesus e dos fatos da vida de Jesus. Aí, nesse meio tempo também, Jesus desencarna, né? Os apóstolos estão ali se organizando na Casa do Caminho, ainda meio que escondidos e tal, e Saulo, que era o doutor da lei judaica, Saulo de Tarso, ele era um perseguidor dos cristãos. Porque ele é doutor da lei, ele era de cidadania romana. Então, ele falava também latim, além do aramaico, do hebraico. E grego também, né? Era uma pessoa muito inteligente, mas ele defendia a lei judaica, acreditando que o cristianismo estava contrário ao judaísmo, né? E ele vai perseguir cristãos de Jerusalém para Damasco. Na estrada de Damasco, ele vê Jesus já desencarnado, ele vê Jesus e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: Senhor, que queres que eu faça? Então, nesse momento, Saulo se transforma em Paulo. Jesus fala para ele ir até Damasco, procurar por Ananias, né? E lá ele vai, ele fica cego no primeiro momento, volta a recuperar a visão depois por Ananias. Ananias entrega a ele algumas anotações dos ensinos de Jesus, ele vai estudar, refletir e vai se transformar em Paulo, se converter ao cristianismo. E aí ele vai deixar a família o abandona, o pai, né? O abandona a riqueza, o poder, vai viver como um tecelão e vai pregando o evangelho aos gentios. Gentios eram os não-judeus. Ele vai pregar aos não-judeus fora da Palestina. Ele faz 4 grandes viagens ao longo do tempo, com seus auxiliares, como Barnabé, Tito, né? E ele vai fundando, vai chegando nas praças públicas das cidades e vai fundando núcleos de cristãos. Ele vai pregar em praça pública e lógico que ele sofre também perseguições, apedrejamentos, né, zombarias, é ridicularizado, mas ele vai cativando algumas pessoas que vão formando núcleos. Ao longo do tempo, então, 4 viagens, ele vai fazer de barco, vai fazer em lombo de animais, a pé, e vai mandando cartas através de seus emissários, como Tito, por exemplo, né? E vai mandando cartas depois a esses núcleos de cristãos que ele vai formando. E ele passa, inclusive, pela Grécia, né? Então, fora do território da Palestina, pela atual Turquia, pela Grécia e chegando até Roma. Então, nós temos aí hoje as cartas de Paulo, chamadas de epístolas de Paulo, por exemplo, aos Coríntios, porque Corinto é uma cidade grega, aos Tessalonicenses, porque Tessalônica é uma cidade grega, né? Aos romanos, porque ele esteve com os romanos e formava núcleos nesses lugares e depois mandava suas cartas. Então, é muito importante e muito interessante essa leitura das cartas de Paulo. Agora, nós temos que entender também que não se sabe exatamente se realmente tudo que estão nessas cartas são escritos por Paulo e como foi escrito, né? Então, a linguagem que ele usou, o contexto em que ele escreveu, para quem ele escreveu, será que realmente nas cópias e traduções depois alguma coisa não foi tirada ou colocada, né? Então, nós ficamos nessa dúvida. Para não termos dúvida, nós precisamos ter uma linha mestra no pensamento do Evangelho, seja do Velho Testamento ou do Novo, né? Então, da Bíblia de forma geral. Ora, o ensino fundamental de Jesus é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o ensino fundamental. Então, na dúvida do que é real ou não no ensino bíblico, nós temos que ter um critério, porque as pessoas às vezes levam ao pé da letra algumas coisas e não levam outras, aparentemente pelo que interessa, né? Pelo que interessa na sua doutrina. Então, levam ao pé da letra algumas coisas e outras não levam ao pé da letra. Então, como é que nós fazemos? Nós temos que tirar
Primeiro, aquela pergunta que os fariseus fizeram a Jesus: qual é o maior mandamento da lei? Ele diz: o que é que está escrito na lei? E eles dizem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus fala: então, essa é a lei e os profetas, fazer aos outros o que eu gostaria que me fosse feito. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Essa é a linha mestra. Portanto, o que estiver contrário a esse ensinamento não pode ser cristão. Não pode ser cristão. Se há uma fala de ódio, de inimizade, de intolerância, seja no Velho ou no Novo Testamento, não pode ser condizente com o cristianismo. E não é uma contradição de Jesus ou de Paulo. Alguma coisa no meio de Paulo ou de Pedro, seja lá de quem for, né? Alguma coisa no meio do caminho aconteceu. É provável que alguém tenha escrito de uma maneira que depois foi traduzida para outra, ou que alguém colocou alguma coisa ao longo do tempo, não se sabe. Mas o critério tem que ser esse. O que é real no ensino do Velho e do Novo Testamento? O que é confiável e aceitável? O que estiver condizente com esse ensino de Jesus. Fazer a Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Fazer ao próximo o que eu gostaria que me fosse feito. Se estiver conforme esse ensino, é aceitável. Se estiver contrário a esse ensino, como algumas falas estão, tanto no Velho como no Novo Testamento, não vamos abandonar, mas vamos entender como uma escrita da época por alguém, por alguma razão, e que talvez tenha sido colocado por alguém depois, por alguns outros interesses, né? Então, essa é a visão espírita da Bíblia, como Herculano Pires, no seu livro Visão Espírita da Bíblia, nos ensina. Não é para descartar e desprezar o texto bíblico, mas é para olhar com essa visão. Tirar ensinamentos e olhar o que é conforme o ensino de Jesus, ok. O que não é conforme, alguma coisa não está batendo. Então, quando se tem uma fala homofóbica, intolerante, de preconceito, de violência, não pode ser um ensino cristão, né? Tem que ser alguém colocou isso ao longo do tempo. E qualquer outro que seja preconceito racial, sei lá, político, econômico, religioso, não é conforme o ensino de Jesus, né? Intolerância, preconceito, então não é cristão, não é um ensino cristão, embora esteja no Velho ou no Novo Testamento, a gente tem que respeitar, mas não aceitar isso no nosso ponto de vista como um ensino espiritual, um ensino do Evangelho de Jesus. Por isso, Kardec pega no seu Evangelho os ensinos e traz para essa visão. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo traz essa visão, né, baseada no amor a Deus e amor ao próximo. Passados algumas décadas, Paulo vai ser preso, Paulo vai ser julgado e condenado, decapitado, porque era cidadão romano, em Roma. E Pedro também, ele é preso e levado para Roma. Em Roma ele é julgado e ele é condenado à crucificação, porque ele não era romano. Pede para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus. É crucificado e é sepultado num pequeno túmulo, numa das colinas de Roma, chamada Colina do Vaticano. Essa colina do Vaticano provavelmente era um antigo cemitério, um cemitério de não romanos, talvez, né? Nesse túmulo de Pedro, os cristãos fazem uma pequena capela para peregrinações e orações a Pedro. E depois essa capela, ao longo dos séculos, vai sendo reformada e ampliada. E vai sendo ampliada até que, quando o Império Romano se torna cristão, no ano 325, porque até então o Império Romano era pagão, né? E o paganismo, nós sabemos, tinha as suas próprias crenças. Então, o paganismo, no caso dos romanos e dos gregos, tinha vários deuses, eram politeístas. Tinham imagens desses deuses, deuses para várias coisas, deus da guerra, deus do fogo, deus do amor, deus do vinho. Tinha imagens, obras de arte para esses deuses, pinturas, esculturas. Eles tinham paramentos, eles tinham rituais, eles tinham sacerdócio, eles tinham altares particulares em casa, nas suas casas, em louvor a esses deuses. Veja, esse é o paganismo. O cristianismo, nós falamos agora há pouco, a simplicidade, o despojamento do começo do cristianismo. Mas, no ano 325, com o imperador,
Constantino, que se torna cristão, o Império Romano se torna cristão. E aí essa crença, essa cultura do paganismo entra no cristianismo. Entra com os paramentos, com os rituais, com os altares, com as oferendas, com as imagens, e é uma parte do que nós temos hoje. Então, esse catolicismo, ou esse cristianismo que nós temos hoje, já está misturado com também um pouco do judaísmo, com algumas coisas, e do paganismo dos gregos e romanos. Aí o que acontece? Acontece que houve um momento em que os cristãos eles se reuniam de forma secreta, né? Então, eles se reuniam, aqui são as catacumbas de São Calixto, em Roma, em que eles se reuniam de forma escondida, né? Fugidos na perseguição a eles, e esses nichos são túmulos, em que os cristãos eram sepultados a vários subsolos, a vários níveis abaixo do solo, quilômetros de túneis subterrâneos, em que eles se reuniam, inclusive se reuniam aqui, por exemplo, né, esse local é um local de reunião, aí pequenos objetos, pinturas, né? Eles faziam isso na essência, na simplicidade, no despojamento. Aí nós temos a visão de Paulo na estrada de Damasco, em que ele vê Jesus e se transforma de perseguidor em divulgador do cristianismo. Paulo vai formar os seus grupos, então, durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, a palavra igreja era usada não no sentido de templo, mas de comunidade, reunião, assembleia. Essa palavra deriva do grego, então, eclésia, que em latim passou a eclésia, a mesma coisa, que significa assembleia. Então, veio parar para nós como igreja. Portanto, igreja é assembleia, reunião, não é o templo. O templo veio depois, o conceito de templo, né? Então, no começo do cristianismo, eram os grupos, as assembleias, que poderiam acontecer em qualquer lugar, inclusive em praça pública, inclusive junto à natureza, como Jesus fazia. Aí, nesse meio tempo, nós tivemos vários momentos importantes, até o ano 325, porque, veja, passando-se ao ano 100, então já morreu João, o mais velho de todos, morreu na ilha de Patmos, na Grécia, com o seu Apocalipse, né, que depois é juntado aos textos bíblicos. Morreram os apóstolos e os discípulos do início, e vão se formando novas gerações. E aí, os séculos passando, as gerações passando, e as dificuldades aumentando, dúvidas e divergências entre os grupos cristãos, porque havia divergências de entendimento entre eles, o que era realmente do cristianismo, o que era do ensino de Jesus e o que não era. E aí se formavam concílios, do termo se conciliar, né? Ou seja, se entender. Porque eles formavam grupos de cristãos, essas eclésias, que são as igrejas, com seus líderes, que eram os bispos. Os bispos, então, se reuniam para formar a doutrina dessa igreja, dessa religião que estava surgindo. E essa doutrina, ao longo do tempo, foi se formando distante dos ensinos de Jesus. Porque, por exemplo, alguns entendiam que a reencarnação era o ensino de Jesus e outros entendiam que não, né? E aí venceu a tese de que Jesus não falava em reencarnação. E aí tirou-se a reencarnação do conceito cristão, embora ele fale, né? Jesus, então, era um homem, tinha um corpo físico, nascido de forma natural, pela concepção natural de um homem e de uma mulher, porque ele veio, diz que não vem destruir a lei, mas sim dar cumprimento. Se ele era embaixador, representante de Deus na Terra, ele tem que confirmar as leis naturais, e uma delas é da reprodução. Então, ele vem de forma natural, mas resolve-se que ele não tinha um corpo físico, que ele era um salvador no sentido literal, né? Esse conceito de salvador no sentido literal não está no cristianismo, não está na fala de Jesus. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele não fala, eu vos salvarei, eu vos resolverei os problemas. Ele fala, eu vos aliviarei. Então, nós continuamos tendo um fardo e um jugo com Jesus, mas ele é mais leve, porque é o conhecimento, é o consolo, é a esperança, é a vida futura. Então, torna-se mais leve, né? Saber as causas das aflições. Mas perdeu essa tese e Jesus passou a ser um salvador literal. Enfim, vários conceitos divergentes do início do cristianismo foram sendo aceitos e colocados pelo poder dominante. E aí, nesses concílios todos, inclusive o de Nicéia,
resolve-se várias coisas e o imperador Constantino torna-se cristão, o Império Romano passa a ser cristão, inicia-se a Igreja Católica, que quer dizer universal. Católico quer dizer universal. E resolveu-se também que tinha que haver um líder maior, né? Dentre todos esses bispos, tinha que ter um bispo que fosse o principal. De que cidade seria? Da principal cidade, do capital do Império, Roma. Então, o bispo de Roma passou a ser chamado de papai, papa em italiano, então, ou em latim, né? Então, o bispo de Roma passou a ser o papa, infalível e representante de Deus na Terra. Respeitamos profundamente esses fatos, essas teses, mas elas não representam mais só o cristianismo, e sim outras coisas. Então, veja que há uma distância de 300 anos entre o primeiro papa e Pedro, né? Aquela primeira capela simples e singela, feita pelos primeiros cristãos em cima do túmulo de Pedro, foi aumentando, reformando-se, ampliando-se, até hoje termos a capela, a Basílica de São Pedro, em Roma, dentro da cidade do Vaticano, que é um estado independente, na cidade de Roma. Nós tivemos o Concílio de Constantinopla, em 553, com o imperador Justiniano e Teodora, que resolveram também tirar a reencarnação da Bíblia. Orígenes era um dos bispos que defendia que Jesus falou em reencarnação, defendia a reencarnação, mas ele perdeu a tese para os poderosos da época e tirou-se então o conceito de reencarnação da Bíblia. E os que eram contrários, né, às teses, então os que perdiam, né, eles eram ou tinham que mudar de opinião, ou não, ou pelo menos eles eram expulsos como hereges, ou muitas vezes até queimados em fogueiras por defenderem as suas ideias, como nós sabemos na história do cristianismo. Até o próprio Galileu foi ameaçado, né? 1000 anos depois disso. Tivemos um momento no ano 384, em que o Papa Damaso I confia a São Jerônimo a missão de redigir uma tradução latina do Antigo e do Novo Testamento. Então, Jerônimo passa a ser o padroeiro dos tradutores, porque ele traduz todos os textos e junta todos os textos num único livro. Então, Bíblia é o termo latino para um plural de livros. Então, biblios é livro, Bíblia é o plural de livro. É o contrário do português, né? Bíblia, então, são vários livros. Que livros? Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento, tradução judaica, Novo Testamento, o que eles compilaram. Nós não sabemos se havia outros, dizem que havia outros evangelhos, né? Mas foram o que eles compilaram. Então, os 4 evangelistas, chamados então de canônicos, e aqueles que ficaram para fora de apócrifos. E que até as teses existem até hoje de vários evangelhos apócrifos. E os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, o Apocalipse de João, né? Que são os que nós temos, com as traduções. Então, nós não sabemos, como eu falei aqui, exatamente se realmente refere-se à verdade dos textos da época, porque os textos foram sendo copiados, né? Eles foram sendo traduzidos e copiados. Então, nós não sabemos exatamente se realmente confere com o original, né? Bate com o original da época, porque não se tem mais esses originais, a linguagem que foi usada, a gente vê que a linguagem no próprio português muda de sentido de século para século. Se você pegar um poema de Camões, Os Lusíadas de Camões, que é de séculos atrás, é português. E ler hoje você tem que ter uma ajuda para entender. E mesmo sendo português, porque mudou o conceito, mudou o sentido das palavras que não se usa mais, palavras que já não se sabe o que significam, muito menos na época. Então, você imagina de uma língua para outra, traduzindo-se, copiando-se manualmente, o risco de um erro, né? Então, por isso nós temos que ter esse olhar de quem escreveu, para quem foi escrito, em que época foi escrito, em que língua foi escrito, como é que foi copiado, como é que foi traduzido, como é que chegou até nós, e tirar o que é nessa referência, o que é do ensino de Jesus e o que não é, por alguma razão, e entrou depois, ou foi mudado, enfim. Por isso, Jesus, sabendo disso, diz, eu vou ao meu Pai, e vou rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer porque não o vê e não o percebe,
mas que estará eternamente convosco, que vos fará lembrar e restabelecerá o que vos tenho dito. Então, veja, Jesus sabia disso, da nossa dificuldade em manter a pureza do seu ensino. Por isso, ele vai mandar o Consolador, que para nós é o Espírito de verdade, a doutrina espírita, que é esse Consolador prometido por Jesus, que traz na essência seus ensinos. Né? Então, veja como nós podemos aproveitar toda essa história, esses episódios, e tirar os ensinos, respeitando o que aconteceu ao longo do tempo, porque fez parte da história, é o que a gente podia fazer naquele momento, mas aproveitando os ensinos e tirando hoje os ensinos a partir dos ensinos do Evangelho, dos espíritos superiores que nos trazem através da mediunidade. Aqui um gráfico das várias divergências entre os cristãos aqui no começo, o Concílio de Éfeso, 431, Caledônia, 451, Calcedônia, 451, aqui um grande cisma. Cisma é separação, divergência no século XI, em que nós tivemos uma separação entre católico apostólico romano, catolicismo romano, e ortodoxia oriental, ou seja, separou-se os católicos em ortodoxos e católicos romanos. Os ortodoxos não seguem o Papa, são lá os ortodoxos grego, ortodoxo armênio, ortodoxo russo, né? Seguem aqueles patriarcas deles, os líderes, e os católicos apostólicos romanos seguem o Papa. Dentro, aqui nós tivemos também, dentro do catolicismo, no século XVI, a reforma protestante. Então, a separação aí, vamos dizer assim, o momento em que Martinho Lutero vai se rebelar, de alguma maneira, vai falar que ele não concordava com as teses religiosas, e forma o protestantismo, ou luteranismo, né? Com as igrejas protestantes, anglicana também, na Inglaterra. O protestantismo depois vai formar lá presbiteriana, batista, metodista, e da batista nós tivemos as pentecostais, como no Brasil, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã, e da batista também algumas neopentecostais, como nós sabemos, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, e assim por diante. São todas derivadas das derivações das protestantes, que já são uma derivação da reforma a partir da Igreja Católica, que já é uma derivação a partir do grande cisma. Então, veja como estamos distantes do cristianismo primitivo, né? Quantas derivações, ou seja, divergências, dissensões entre os cristãos para chegarmos onde chegamos, e a distância desse cristianismo primitivo, dadas as dificuldades que o homem tem, né, de se entender. Por isso a necessidade do Consolador. Nós tivemos, então, 1000 anos de Idade Média, em que foi aí do ano 553, né? Aqui nesse gráfico, do ano 553 até o ano 1550, nós tivemos 1000 anos de Idade Média, em que houve aí grandes problemas com o cristianismo, né? O fechamento aí da cultura, o abafamento da pesquisa científica, da razão, do conhecimento, né? Do poder religioso sobre as pessoas, né? Do feudalismo, das cruzadas, da Inquisição, etc. Nós sabemos tudo isso. Aí nós tivemos o Renascimento a partir de 1550, 1580, né? Com o Renascimento artístico, final da Idade Média e início da Idade Moderna, com o renascimento científico e artístico, né? E também do pensamento, né? Nós tivemos aí, por exemplo, a época de transição da Idade Média e Moderna, começo da Era Moderna do individualismo, com posição diferente do homem face ao mundo, e os artistas, né? E os cientistas. Então, tivemos aí Leonardo da Vinci, que foi um grande cientista e artista dessa época, que projetou vários instrumentos, equipamentos, pesquisas médicas, né? Científicas e artísticas. Tivemos Galileu Galilei, que foi um astrônomo que desenvolveu o telescópio, que era um instrumento de pesquisa do espaço, e comprovou que, na verdade, a tese até então aceita era que a Terra era o centro de um sistema, e que o Sol girava em torno da Terra. E ele provou o contrário: a Terra é fixa, a Terra se move, e o Sol que é o centro de um sistema. Mas a Igreja o obrigou a negar,
porque a igreja não aceitava que a Terra não fosse o centro, né? Então, a Terra tinha que ser o centro. E ele nega, mas ele diz ainda em voz baixa até o fim da vida, mas que ela se move, se move. E para não ser queimado, ele nega. Como Giordano Bruno, que foi um cientista também, que foi queimado na fogueira porque defendia essa tese. Bom, aí nós temos o século seguinte, 1596, 1650, René Descartes, o filósofo francês, que defende a liberdade do pensamento, a razão, a pesquisa científica, né? Então, ele contesta os que ensinavam, o que sabiam de ouvir dizer, as tradições milenares, né? Sem razão, sem uso da razão e do bom senso. Proclama os direitos do pensamento e ensina o que havia descoberto nas experiências e condena o dogmatismo medieval. René Descartes, por isso, o cartesianismo, ele era chamado de Cartésios, né? Então, uma pessoa cartesiana é uma pessoa que raciocina, que usa cálculos, matemáticas, né? Que usa a razão, que usa a ciência. Essa a proposta de René Descartes. Ele inaugura a era da razão, defendendo o uso da razão, da lógica e da ciência. Veja, a razão, a inteligência é um atributo do espírito, nos dado por Deus. Então, nós devemos usar a razão, nós devemos usar o intelecto, nós não podemos nos deixar levar pelo orgulho, mas nós precisamos usar a razão, raciocinar, porque é um atributo que Deus nos dá para usarmos, né? E usarmos, inclusive, na religião. Porque a religião, até essa época, era a própria ciência. A religião mandava na ciência, ela era a própria ciência. Depois a ciência vai se separar da religião, porque a ciência vai ter liberdade de pesquisa. Só que aí nós temos um outro lado, né? Nós temos o materialismo a partir do século XIX, um outro extremo, porque se você começa a ter a pesquisa científica, você tem as provas da ciência. E a ciência trabalha na tese materialista apenas. Embora não tenha provado a sua tese materialista, ela também não chegou a provar tecnicamente para todos a existência do mundo espiritual ainda. Então, ela tem uma tese materialista. Aí você vai para o outro extremo, de um dogmatismo religioso para um materialismo. Então, no século XIX, que nós tivemos grandes avanços científicos, né, com a abertura do conhecimento, a Revolução Francesa em 1789, liberdade, igualdade, fraternidade. No século XIX, a Revolução Industrial na Inglaterra, desenvolvimento da medicina, do telefone, da máquina a vapor, etc. Aí você tem o lado do materialismo. Mas a misericórdia divina, lógico, né? Nos concede a oportunidade do contato com o mundo espiritual. Era momento, no século XIX, o século das luzes, do conhecimento, do positivismo, da ciência, de também usar a ciência para chegar ao mundo espiritual. Então, Allan Kardec, no século XIX, era um cientista, era um pesquisador, mas não era materialista, né? Ele não era um religioso, ele tinha uma formação histórica cristã, familiar, mas ele não era um religioso ortodoxo, e também não era materialista. Ele era aberto a novas ideias. Então, ele é o homem preparado pela espiritualidade, por Deus, pela misericórdia divina, para nos auxiliar a entender o mundo espiritual. Então, ele vai aliar o cristianismo na sua essência com a pesquisa científica, metodologia científica e chegar à existência do espírito. Então, Kardec é esse codificador, não é o inventor, as ideias, o que a doutrina espírita nos traz, não é invenção de Kardec, não é ideia de Kardec, e nem é dos espíritos. É uma constatação da realidade da criação divina. É científica, porque ela é uma constatação de uma realidade que traz consequências filosóficas e morais religiosas, né? Então, a doutrina de tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Veja como é o cristianismo redivivo o espiritismo. Então, por tudo isso que nós falamos aqui. Aí, no século XIX, com essa abertura do conhecimento, com esse preparo em Paris, né, na França, que era o centro do conhecimento humano da época, era o centro do mundo, Paris do século XIX. É como Nova York do século XX, do século XXI, Paris do século XIX. As coisas aconteciam em Paris,
era o centro do conhecimento, era o centro da literatura, das artes, das pesquisas, né? Então, a universidade em Paris, tudo estava acontecendo em Paris. Em Londres também, mas mais em Paris. Kardec, então, vai viver em Paris, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nasce em Lyon, mas vai viver em Paris, educador, formado com Pestalozzi, pai da educação moderna, a pedagogia do amor, a pedagogia do descobrir as coisas, da construção do conhecimento e não da imposição, e do amor, no relacionamento amoroso entre educador e educando. A gente tem os filmes e os livros sobre Kardec que mostram bem isso. Esse é o espírito preparado pela misericórdia divina para nos trazer o Consolador prometido. Então, nós o chamamos de codificador. Não é fundador nem inventor. É o codificador, porque ele vai investigar o mundo espiritual através da mediunidade e vai trazer as suas consequências filosóficas e morais. Ele nasce em Lyon e vai trabalhar, estudar com Pestalozzi em Verdun, na Suíça. E vai ter o contato com as mesas girantes, fenômenos que chamaram a atenção das pessoas em Paris no século XIX. Essas mesas girantes, na verdade, ele vai chegar à conclusão de que eram espíritos se comunicando e vai começar a investigar isso através da mediunidade, perguntar aos espíritos tudo o que ele queria perguntar, né? Então, a partir de 1854, ele vai ouvir falar sobre as mesas girantes através de um amigo seu, o senhor Fortier. Depois ele vai... ele não acredita de início, né? Só crerei quando vir uma mesa falando. Uma mesa não tem nervos, não tem cérebro, a mesa não responde perguntas, mas aí as mesas respondem perguntas inteligentes, de forma inteligente. Aí ele começa a investigar, chega à conclusão de que, na verdade, ali havia espíritos desencarnados e, pela orientação dos próprios espíritos, começa a organizar o trabalho da pesquisa e da codificação da doutrina espírita. Então, nós temos Kardec como codificador, como um apóstolo também do cristianismo, né? Baseado nos seus livros principais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, e a Revista Espírita e outras obras que nós sabemos dele, junto com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, uma auxiliar importantíssima na sua obra, na codificação. Nós temos, então, 3 revelações. O Moisés, os 10 mandamentos, a primeira revelação, era 4.500 anos atrás, então eram muitos nãos, porque a humanidade estava na infância. Dos 10 mandamentos, 7 é de nãos, porque como uma criança nós precisamos falar nãos ainda para elas, né? Para protegê-las, inclusive, mas é uma lei divina que vale até hoje. Jesus é o nosso guia e modelo, o espírito mais puro e perfeito que Deus mandou ao homem, como guia e modelo da humanidade. E Jesus nos mostra, se Moisés tinha muitos nãos, então o que não fazer, e o que fazer pelo amar a Deus e amar ao próximo, Jesus nos traz o como fazer, o que fazer, né? E a doutrina espírita, como fazer e por que fazer. Só que a doutrina espírita não está personificada num homem, como Moisés e Jesus. Não é em Kardec, é na descoberta, na pesquisa, é na codificação. É um trabalho conjunto entre Kardec e os espíritos superiores. Então, essa é a terceira revelação, que é uma revelação de construção de conhecimento, que continua acontecendo até hoje, porque a codificação é apenas um alicerce de um grande edifício, como dizem os espíritos a Kardec. Então, esse é o cristianismo redivivo, que nós construímos no nosso dia a dia, praticando o Evangelho de Jesus, na casa espírita e fora da casa espírita. A casa espírita faz o que os primeiros cristãos faziam, na simplicidade do início, né? Contato com a espiritualidade, recebendo orientações espirituais, orientando também os desencarnados necessitados, comentando os ensinos de Jesus e fazendo a caridade, o amor ao próximo, de forma material ou espiritual, como nós fazemos na casa espírita, sem hierarquia, sem igrejismo, né? Sem sacerdócio organizado, sem a riqueza envolvida também. Apenas o necessário para a subsistência da casa
da sociedade em que ela atua, das tarefas que ela desempenha. E, basicamente, nós temos o ensino de Jesus, na sua essência, no Evangelho segundo o Espiritismo, e nas suas obras complementares, que nos convidam a praticar. Verdadeiro espírito é aquele que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem combater suas más inclinações. Então, ser cristão para nós é praticar os ensinos de Jesus. Diferentemente das religiões cristãs tradicionais, que entendem que ser cristão é aceitar Jesus como seu Salvador, através de um batismo. Nós entendemos que Jesus não é um salvador literal, ele é um orientador, ele é um mestre. Mas ele não nos salva do quê? Do que ele nos salvaria se não há um julgamento, não há uma condenação, né? E se fosse literal essa salvação, se fosse literal, nem na época de Jesus as pessoas estariam salvas, porque não daria tempo de todas as pessoas da sua época conhecerem os seus ensinos, já que não havia comunicação, só havia comunicação de anotações, né? As pessoas andavam a pé, no lombo de animais, mesmo na sua época, nem todos estariam salvos. E ainda não hoje, porque 2/3 da humanidade não são cristãos. Então não dá para pensar em termos literais na salvação, e sim no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho que nós devemos trilhar para conhecer o seu evangelho, vivenciar os seus ensinos à luz da doutrina espírita, o cristianismo redivivo. Amigos, agradecemos a sua paciência, agradecemos a sua amizade, estar conosco até este momento, aqui, esse tempo da nossa exposição. Fiquem todos na paz de Jesus e até nossos próximos encontros, se assim Deus o permitir. Tchau, tchau.